Porque, gente, imagina que o mundo, ele é sistêmico. Nós vivemos um mundo sistêmico, só que a gente não olhava muito para isso, né? Imagina que tudo na natureza tem uma ordem. A criança, quando nasce, ela já nasce através de uma ordem. Os pais chegaram antes dela, depois ela, e quando tem o irmão, depois o irmão, e por aí vai, né? O que que a gente traz para a consciência da sala de aula? Porque a gente, na sala de aula, já está trabalhando ordem no currículo. Os numerais, eles seguem uma ordem. Você vai efetuar, tem uma ordem. Você vai para o seu corpo, tem uma ordem. Tudo movimenta com ordem. Quando você traz isso para a consciência das crianças, né? Quando elas podem se perceber no lugar delas de ordem da vida, tudo muda. Por que que tudo muda, gente? Porque elas sentem isso é no corpo, gente, isso é físico. Quando nós conseguimos estar no nosso lugar alinhados, o nosso físico toma uma nova postura. Ele começa a respirar diferente. E aí, claro, quando eu sei o meu lugar, eu estou em paz e eu abro espaço para aprendizagem, eu me comporto com mais tranquilidade. E se eu não tinha chance de falar, eu ficava quieto na sala num canto. Se eu era uma criança muito, assim, muito tímida, que não tinha voz, aí eu começo a falar. Eu já tive vários casos. Por quê? Porque quando eu estou no meu lugar, eu posso falar, eu dou conta de falar, eu estou com permissão para falar. Compreende? Muitas professoras falavam assim para mim, Paty, professora Ellie, mas fulana, Márcia e Cláudia, agora estão conversando, elas não abriam a boca. E eu estava conversando que eu tenho que chamar a atenção. Eu falei, que ótimo que elas estão conversando. Elas estão se sentindo agora que agora elas podem. Você precisa ter cuidado agora na sua fala, no seu olhar. O que que elas estão conversando? Senão a gente prende o movimento da criança, né? Olha que maravilhoso. Teve algum aluno que você viu assim uma mudança mesmo, ou de comportamento? Você disse que tinha alunos que tinha o espectro autista, que era do espectro. Você percebeu alguma mudança nele, nessa condução toda? Sim, sim, percebi. O meu aluno autista, eu fui professora do AEE em 2019, então eu comecei conheci ele assim que ele veio para o primeiro ano, eu atendia como professora de AEE. E no ano seguinte, ele veio para o período da manhã, que foi o ano que eu peguei o segundo ano, e logo iniciou a pandemia. E a Uhum. gente deu sequência com o trabalho remoto. E ele sempre participou. Esse ano houve uma mudança, e eu converso muito com a mãe dele, e em sala, e é algo fantástico. Eu não vejo o meu aluno do espectro autista como um aluno diferente. Não cabe a diferença por ser do espectro autista, não cabe aqui mais na minha postura, não, Isso. não cabe Não mais. encaixa. Não encaixa, é muito interessante. E assim, o quanto que ele tem se modificado e o quanto que a turma está com ele e ele com a turma, totalmente inteirado. Então, quem trabalha comigo sabe, pela manhã, né? As meninas que estão aí sabem. E é tão interessante porque o efeito ele alcança a todos da escola. Porque ele Isso. vai pro recreio, ele tem horário de lanche, horário de recreio. Então, quando ele chega na cozinha, para ele pedir, para ele tem toda a autonomia, ele está indo com a autonomia, ele era mais dependente, precisava aí ainda precisa um pouco das adaptações que são próprias da comunicação alternativa, mas ele tem se desvinculado mais da comunicação alternativa e tem buscado mais a oralidade, tanto Olha que com lindo. colegas quanto comigo. Então ele já pergunta, ele já sinaliza o que quer, ele já Que lindo. estabelece diálogo, que é algo fantástico e que nós tínhamos uma dificuldade em Que 2019 lindo. na sala de AEE. Ele não toma Ele tem quantos medicação. anos? 8. 8 anos. Com o É, diagnóstico de espectro confirmado. sim, tem. E aí, assim, o que ele tinha resistência lá, que eu percebia em 2019, que eu até finalizava, né? Para amanhã, olha, lá com a TO precisa de um trabalho X, olha, lá com a Fono, de um trabalho Y, para a gente complementar. É impressionante o quanto que a postura é, tem favorecido e ele tem deslanchado na comunicação e na interação social. Porque agora ele se comunica, ele busca todo mundo da escola. Que lindo. E a independência dele.
Então, tem dia que ele vai lá escrever na lousa, eu até filmei, porque eu não aguentei, né? Ele foi escrever na lousa o cabeçalho do dia. Então, as outras crianças escrevem, ele foi escrever. As crianças colocam o horário no relógio, ele coloca o horário no relógio. Ele tem uma autonomia. Eu estou encantada, gente, não adianta, eu falo com muita paixão, porque eu sou apaixonada por tudo que ele tem conseguido fazer. Sim. Até a alimentação, que tem seletividade alimentar, você sabe como o quanto que ele tem aos poucos conseguido avançar no E lance aí, da... Paty, vamos ver se a gente pode colocar para as pessoas, para elas perceberem o que é isso. Vocês podem dizer assim, não, mas é porque trabalha. Ok, a gente trabalha, eu tenho experiência com crianças com autismo de 30 anos de trabalho. Qual é a diferença aí, antes da pedagogia sistêmica para depois da pedagogia sistêmica? Antes de desenvolver uma postura interna e depois que você desenvolve uma postura interna, não apenas para qualquer aluno, mas também, principalmente para as crianças que estão com algum diagnóstico na nossa sala de aula, né? Qual a diferença básica aí? O que muda para essa criança começar a desenvolver e encontrar o caminho dela? Porque, gente, mesmo que seja um espectro autista severo, dentro dele tem um caminho de aprendizagem que tem capacidade para se desenvolver. Talvez ele não desenvolva como um que está lá na frente, naquela turma, mas ele tem capacidade para se desenvolver. E o que acontece que muitas vezes essa capacidade fica presa, fica parada durante anos, e às vezes tem criança que não alcança, né? E aí a gente entra com essa postura, parece que dá um clique. É uma mágica? É um movimento interno de uma postura no como fazemos, no como olhamos, na nossa mudança de chave quando a gente olha para a criança. E isso é o diferencial. Então, vou deixar a Paty contar um pouquinho dessa mudança de chave. Como é que você olha para ele, Paty? Ela já falou uma, né? Que ela olha para ele igual a todos os alunos, ou seja, os alunos todos são alunos, são iguais, são alunos, fazem parte da categoria de alunos, isso é básico. Se você é professor e olha para os alunos de uma forma igual, porque todos são alunos, beleza. Só que cada um tem um lugar diferente na individualidade dele, aonde? Dentro do seu coração ele tem um lugarzinho dele, do jeito que ele é, do jeito que ele dá conta, né, Paty? Fala aí, Sim, como foi que você conseguiu sim. fazer sua mudança de chave aí com esse garoto? Esta foi a primeira. A segunda, que é um grande desafio para nós professores, que vivemos no mundo linear, né, Ellen, que a gente fala de pensamento e Isso. atitude linear, e dentro da pedagogia da escola não é diferente. Nós somos aí sugados e a gente cede ao olhar que é linear. A concordar com os pais como são, do jeito que são. Essa é a E mágica. é isso. Porque é Essa é a grande. difícil. É muito difícil, mas é possível. Nós temos uma cultura dentro da escola brasileira que a gente malha, né? Malha o pai, malha a mãe, e olha para a criança, né? E até por amor, que seja, aquele amor cego do professor, né? Que É acha o que a amor gente certo do salva. professor.